Olá, eu sou Luara Carvalho, treinadora da Trainline. Eu também sou fisioterapeuta e educadora física, tenho especialidade em fisiologia do exercício, treinamento resistido, em cardiorrespiratória. E hoje eu vou abordar um assunto que diversos patinadores vêm até a mim com essa dúvida, desde iniciante ao mais avançado, que são dores nos pés. Eu vou logo avisando que este é um vídeo que é longo, então fica aí até o final para entender tintim por tintim cada problema e dores que podem ocasionar no seu pé. Vamos falar das dores mais gerais, e as causas podem ser diversas, pois o nosso pé é o que aguenta toda a pressão do nosso corpo durante o dia inteiro, praticamente. Ainda mais se você é uma pessoa que fica muito tempo em pé ou muito tempo patinando. O primeiro tipo, o primeiro problema de dores no pé é o tipo de calçado. No nosso caso, o tipo de patins. Então, patins com pouco acolchoamento, patins largo, patins apertado, aqueles soft boot, a bota macia, recreativo, de má qualidade, ou então se você é um adulto e adquirir um patins infantil que não suporta seu peso, tudo isso pode ocasionar dores no seu pé. Isso eu vou falar mais pra frente sobre as dores nos pés com patins, então fica até o final. Outro problema também é a sobrecarga, a sobrecarga mecânica. Então, se você está acima do peso, isso também pode gerar dores nos seus pés e como um todo o pé. Coisa que a gente não pode esquecer também é o tipo de pisada e o tipo de pé. No caso do tipo de pisada, mais para dentro ou mais para fora, que é a pisada pronada ou supinada, ela pode gerar pressões em partes específicas do seu pé. E o tipo de pisada, se você tem o tipo de pé, se você tem um pé mais cavo ou um pé mais chato, ele pode não amortecer de forma adequada a sua pisada. Então, esses são os problemas mais gerais, e que as causas também podem ser diversas. Agora eu vou falar, dos problemas específicos de dores no pé na patinação. Agora eu vou falar de um dos problemas mais comuns que chegam até a mim de diversos patinadores, tá? Eu vou pegar aqui um modelo do meu pé para mostrar melhor para vocês a região e o local dessa dor. Esse aqui é um pé direito, pra já chegar no vídeo com o pé direito, como diz aí meu amigo Cage. Então vamos lá. A dor mais comum que eu vejo muita gente relatar é na lateral interna do pé, bem nessa região onde tem esses ossinhos aqui, também tem os músculos extensores do dedo, tibial anterior, enfim. Por que as pessoas sentem muita dor e às vezes por patinar muito ocasiona atrito, fica uma região mais avermelhada e tudo mais? Por que sente esse tipo de dor? Muitas vezes é por má distribuição de peso ou até mesmo pelo tipo de pisada. Por que má distribuição do peso? Quando você pisa muito com o calcanhar, você acaba ativando os extensores do dedo e o tibial anterior. E nisso, que são esses músculos que ficam nessa região, eles ficam muito tensionados e acaba sentindo dor nessa região. Outra coisa é a pisada pronada, pisada para dentro, Então você acaba forçando muito essa região também. E isso é muito comum, Você vê isso na maioria das vezes em patinadores iniciantes ou quem tem alguns problemas de pisada. E como você pode resolver isso, tá? Eu vejo algumas pessoas fazendo gambiarra com bota de patins, principalmente patins hard boot. Eu não recomendo muito. O que eu recomendo é você usar uma meia mais fina, de repente, e por cima dessa meia mais fina existe umas tornozeleiras de neoprene, que não são aquelas de futebol, mas existe uma tornozeleira específica para patins.
que ajuda nesses pontos de pressão da patinação, tá? Se você não tem, onde você mora, você não achar esse tipo de tornozeleira, existe algo que você pode fazer. Em algumas lojas de pesca, você acha umas botas de neoprene e você pode cortar, tirando a parte, né, dos dedos e deixar só a parte do tornozelo, e funciona da mesma forma, tá? Então você acaba aliviando esses pontos de pressão. Outro tipo, né, de problema muito comum, e eu vejo isso muito mais acontecer com homens do que com mulheres, é a pisada supinada. Por que com homens acontece mais? Normalmente o homem, ele tem aquele joelho mais valgo, né? Que é o valgo? É aquele joelho lá do Garrincha, né? Que o pessoal fala, da perna do Garrincha e tudo mais. Então, homens normalmente têm essa pisada mais para fora. Homem normalmente tem uma pisada, um empurre mais forte. Homem normalmente é mais pesado, tá? E o que acontece muito? Por homem ter essa pisada mais forte e ser mais pesado, se quando pega um patins soft boot, desses recreativos, de má qualidade, essas botas macias, elas laceiam de uma forma que mesmo você apertando o máximo o patins, você acaba, não conseguindo corrigir a sua pisada. E ela fica uma pisada muito supinada. E a pessoa tem até dificuldade de patinar. Então, se você é homem, eu recomendo você pegar um patins hard boot, vai prender muito melhor seu tornozelo, seu pé e tudo mais, tá? Então cuidado com essa pisada mais supinada, porque ela vai causar muito pressão nessa lateral do pé e aqui nesse ossinho do tornozelo, que é o maléolo medial, né? Que é na parte de dentro. Então você acaba deixando o pé muito para fora. E isso também dificulta na hora de patinar, na hora da remada, né? Porque você precisa que na hora de remar, que seu pé fique mais na guia interna, né, para você fazer a remada. Imagine se remar assim, é muito mais difícil. Vamos para o próximo problema de dores nos pés ao patinar. Outro assunto que eu não poderia deixar de falar é na hora da compra do patins. Eu acredito que esse é o momento em que você tem que se certificar que aquele patins vai servir adequado no seu pé. Se você compra pela internet, é importante você tirar todas as suas dúvidas com o vendedor, saber o tamanho do patins adequado, a forma, o formato do patins, né? Medir o seu pé em centímetros, passar isso para o vendedor, falar, ó, o meu pé mede tantos centímetros, meu pé é mais largo, meu pé é mais fino, que eles vão conseguir, né, te orientar, principalmente em lojas especializadas, qual é o patins mais adequado para você, né, para o seu uso. E também para você não correr o risco de chegar um patins, você vai lá e compra qualquer patins porque achou bonito, e aí chegar um patins muito apertado, muito folgado no seu pé, e aí ocasionar já de início aquelas dores que incomodam e que podem até gerar uma lesão no seu pé. Então cuidado na hora de comprar. Certifique-se, patins, segue a loja especializada, se tem uma boa qualidade e tudo mais. Agora, se você vai comprar o patins em uma loja e vai experimentar o patins, cuidado, porque eu já vi isso acontecer e não foi com uma ou duas pessoas, mas com várias pessoas, e o vendedor chegar e falar, não, ele tá apertado, mas o patins vai lacear. Os soft boots, eles são os tipos de modelos que podem lacear, tá? Porém, os patins hard boot, que é esses de urban, de freestyle, né, recreativos também, que você compra, né, que a maioria das pessoas compram normalmente, eles não laceiam. Vou mostrar aqui rapidinho um modelo. Esse é um modelo hard boot, tá? De urban, tudo normal. Essa bota de plástico externa, ela não laceia. O que acontece? Essa bota de dentro, ela se molda no seu pé, né?
Essa bota especificamente se chama a MyFit, que é da Powerslide, é uma bota que molda no pé. Nem todos os patins Red Boot têm uma bota que molda no seu pé. Ela ainda, se você procurar lá no site da marca, você vai ver que ela tem um reforço, né, nos pontos de pressão mais específicos e tudo mais, tá? Você também pode observar que ela tem uma forma mais, que a gente chama de slim, então para pés um pouco mais finos e tudo mais, que não tem o peito do pé tão alto. Então é um patins, né, hard boot, ele não laceia e é para um tipo de formato de pé, né? Então as pessoas que têm um pé mais largo, um pé mais alto, né, o peito do pé mais alto, de repente quando for experimentar esse patins vai ficar apertado, vai ter pontos de pressão e tudo mais. Aí o ideal é você pegar um patins, um modelo mais adequado para o seu tipo de pé. Eu vou mostrar aqui outra bota. Essa é a mesma numeração do que aquele, só que você já vê a diferença na forma da bota. Se a pessoa tem um pé um pouquinho mais alto, né, o peito do pé um pouquinho mais alto, ela já vai, não vai causar tanta pressão, porque ela já tem esse peito aqui mais alto. Ela também, essa bota aqui também é uma bota que se molda no seu pé, essa bota interna. A bota externa não molda, ela não laceia, tá? Algumas pessoas até fazem gambiarra para tirar ponto de pressão, mas isso não é recomendado pela marca, tá? O ideal é que você encontre um patins que na hora que você calçar, ele fique confortável no seu pé, sem pontos de pressão, que você consiga mexer seus dedos e ele não pressione a parte de cima do seu dedo e nem pressione seu calcanhar ou laterais do pé. Ele tem que ser confortável para você aproveitar o máximo da sua patinação, tá? Então cuidado na hora de comprar o patins, não caia nessas coisas que as pessoas falam por aí, que patins hard boot laceia. Ele não laceia. O que acontece é que a bota interna, ela molda no seu pé durante o seu uso, né? Mas se tem algum ponto de pressão na hora que você experimentou patins, vai lá e escolhe o modelo mais adequado para o seu tipo de pé, tá bom? O próximo ponto importante de dores nos pés é as dores nos pés, principalmente de quem é iniciante. Vamos lá, que eu já vou te explicar direitinho sobre isso. Agora, esse tipo de dor é muito comum em iniciantes, né? Normalmente quando você está patinando aí 5, 10, 15 minutos, começa a sentir uma dor muito grande embaixo do pé, que essa dor também pode ir para a canela ou até mesmo para a coluna. E essas dores, tanto da canela quanto da coluna, eu vou falar nos próximos vídeos, vou também tirar as dúvidas sobre esses tipos de dores ao patinar, mas especificamente essa dor embaixo do pé. Peraí que eu vou pegar meu modelo de pé aqui rapidinho para mostrar para vocês a região exata das dores do pé. Então, aqui embaixo do nosso pé a gente tem um tecido que se chama fáscia plantar, tá? Se você já cozinhou, né, já cortou um pedaço de bife cru, você já viu aquela película bem fininha que tem às vezes ali na carne, que quando você não tira e vai fritar o bife encolhe inteiro, né? Essa película se chama fáscia também, né? E a gente tem aqui embaixo do pé. Esse tecido que, por tensões, sobrecarga e tudo mais, pode levar a uma inflamação, que a gente chama de fascite plantar, que é uma dor muito comum e isso incomoda bastante, tá? Só que no iniciante, o que acontece? Você tá ali pela primeira vez, colocando patins no pé, tentando se equilibrar, muitas vezes a pessoa já começa num piso liso e acaba tensionando muitos dedos, flexionando muitos dedos do pé. E nessa tensão, você tensiona essa fáscia. E aí isso ocasiona as dores, tá? O que eu recomendo nesse caso? Tira o patins, relaxa o pé, faz alguns alongamentos, que também vou mostrar nos próximos vídeos, alguns exercícios e alguns alongamentos, enfim, que você pode fazer no seu pé para dar aquela relaxada se você sente muita dor. E também o que você pode fazer para diminuir esse medo e essa tensão?
Começa numa grama, sente o seu pé dentro do patins, tenta se adequar numa postura mais correta. Se você ainda não sabe essas posturas e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso curso online, que tem desde o iniciante bem basicão até técnicas mais avançadas, como você adotar as melhores posturas mais corretas, enfim. Então, essa é uma dor, né, principalmente aqui embaixo do pé, que muitos iniciantes sentem por causa da tensão. Porém, se você tem o pé muito chato ou muito calvo, você também pode sentir essa dor. Por quê? Como eu falei anteriormente, quando você tem esse tipo de formato de pé muito chato, por exemplo aqui, você quase não tem o arco plantar, né? Ou o seu pé é muito calvo, você não consegue amortecer toda a carga, toda a sobrecarga do seu pé, do corpo, no seu pé. Então, é importante você ter ali no seu patins uma palmilha mais anatômica, mais adequado para o seu tipo de pé, né, de arco plantar. Então, tem patins que tem a bota interna com palmilhas mais adequadas e tudo mais. Se no seu caso não tiver, algumas empresas elas fazem esses tipos de palmilhas que você pode colocar, né, no patins, que são no formato do seu pé, que vai diminuir esses pontos de pressão. No entanto, quando você coloca uma palmilha, às vezes ali no patins, alguns não vêm com palmilha, mas quando você coloca ali essa palmilha dentro da bota, seu pé fica mais alto e acaba causando pressão aonde? A parte de cima do pé. Então, não é que não tenha jeito, mas o ideal é você fortalecer os músculos do seu pé, do seu tornozelo, para diminuir essas dores, tá? Inclusive também diminuir o seu sobrepeso, né? Então, com a patinação também vai conseguir, né? Dependendo da maneira que você patina, a frequência que você patina, você pode também diminuir a sobrecarga, né? O seu peso sobre os seus pés. E vamos já falar de mais um ponto doloroso nos pés ao patinar. Agora, se você é um patinador mais experiente, né, já patina já há algum tempo, aprendeu a patinar com os amigos, em parque, às vezes a gente não tem uma técnica muito apurada, a gente sabe patinar, anda por aí e tudo mais. A maioria desses tipos de patinadores, eles adotam uma postura que a gente chama de a posição em guia externa. Então, usam muito a lateral externa do pé. Eu vou mostrar aqui no patins e depois eu vou mostrar no meu pé, tá? O que seria a guia externa, né? É essa pisada pra fora, né? Às vezes você para nessa posição, que é uma posição às vezes muito confortável, principalmente para patinadores de rua. Você vai ver muito patinadores de street nesse tipo de posição. Então você acaba forçando tanto a lateral externa do pé quanto a lateral interna do tornozelo. Aqui são dois pontos de pressão que podem ocorrer, né, em patinadores mais diferentes. Vou pegar aqui meu pé também para mostrar aqui. Ai, ai, ai. Então, nessa lateral externa e na parte interna aqui do tornozelo, que se chama, esse ossinho se chama malelo medial e tem o malelo lateral. Esse também eu vou falar nos vídeos mais pra frente, que é dores específicas ali no tornozelo, não só no pé, é no tornozelo, tá? A gente vai falar parte por parte de dores ao patinar aí. Então, são algumas dores por má postura, né? Isso não acontece só com patinadores iniciantes, patinadores experientes também, às vezes não adotam uma postura tão adequada e aí isso já se torna um vício e vai passando, né? Acaba tendo essas dores por má postura, mesmo que você troque de patins, troque de bota, você sempre vai sentir dor naquele ponto específico, por má postura e às vezes até também por um tipo de pé, né? Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem um defeitozinho e o pé é uma coisa que é complicada. Não tem um pé que seja normal anatomicamente, a gente sempre tem algum problema, alguma dor, um tipo de calosidade, um tipo de deformação, alguma coisa no nosso pé, tá? Então por isso que a gente sente tanta dor
porque o nosso pé é onde, como eu já falei anteriormente, a gente aguenta toda a sobrecarga e a pressão do nosso corpo, e aí por isso que é normal sentir dor no pé. Porém, se essa dor, né, te causa um desconforto muito grande, se essa dor causa um inchaço, né, que você não consegue pisar o pé no chão e é uma dor que é constante, o ideal é você procurar um médico, um pronto atendimento de ortopedia e fazer todos os exames necessários para descobrir o porquê dessa dor intensa e esse inchaço. Porque dor no pé, muitas pessoas têm, mas quando ele começa a causar um inchaço, começa a ser uma dor muito intensa, algum problema mais sério, né, pode haver. E aí precisa de um tratamento específico, né, e procurar um pronto atendimento, procurar um médico para entender o porquê dessa dor, tá? Agora fica aí que eu vou falar de uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, mas é muito importante para tirar ali as últimas dúvidas sobre dores no pé. Mas esse é um ponto que eu nunca ouvi ninguém falar e eu vou falar sobre isso já já. Então, como eu falei anteriormente, algo que eu nunca ouvi ninguém falar e que eu acho que é importante a gente entender essas diferenças, que é o quê? Quando a gente caminha, normalmente, imagina, sem patins, a gente vai caminhar, normal, como a gente aprendeu desde bebezinho lá, é o que? A gente vai encostar o nosso calcanhar, a gente vai encostar os nossos dedos, então a gente vai estar ali o tempo todo fazendo flexão e extensão do calcanhar, flexão e extensão dos dedos. E eu vou mostrar aqui no tênis mais ou menos como é que é isso. No tênis, você tem essa mobilidade aqui, né? Isso aqui, né? Então você vai pisar com o calcanhar e vai tirar o calcanhar e vai, né, pisar com as pontas, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, tem as fases do caminhar, né? As fases de apoio, enfim. Então, quando a gente caminha, normalmente é o quê? Calcanhar, levantou, ponta do pé. Então, no tênis a gente tem essa flexibilidade, né? E no patins? A gente tem isso. Vamos ver? Espera aí que eu vou pegar o patins. No patins, a gente não tem isso. Nosso pé fica estático dentro do patins, né? Você pode até fazer manobra de ponta, manobra de calcanhar, tá, mas você tá mexendo muito mais seu tornozelo, mas você não tá flexionando e estendendo os dedos do pé. Os dedos dos seus pés ficam parados. Então, isso já gera ali uma sobrecarga no seu pé, tá? E pode ocasionar dor, como também não, né? Se o patins está confortável, você tem um bom equilíbrio, você tem uma boa técnica e tudo mais, e não sentir dor nenhuma ao patinar. Mas, como eu já expliquei, existem diversos fatores que podem levar a dores ao patinar. Então, se o tipo do seu pé, o tipo da sua pisada, se você está acima do peso, né, se está sobrepeso, o tipo de patins, o tipo de bota, se é mais fina, se é mais larga. Então, você tem que entender o que leva a sua dor, né? Qual é a causa da sua dor? Foi uma lesão antiga que está voltando agora porque você começou a patinar? É o tipo de patins? É a base que está torta, está soltando? É o tipo da sua pisada? É a má postura? É a pressão que você coloca para fazer uma técnica, uma pressão inadequada? Então, a gente tem que entender todos esses fatores que podem levar a dores nos pés ao patinar, né? Tudo que eu falei anteriormente podem levar as dores no pé ao patinar. Então, é importante você procurar a ajuda de um profissional para entender o que pode estar causando as suas dores nos pés ao patinar. Se é uma postura, procurar um profissional que te ajude, te oriente, né, a patinar de forma mais correta. Se na sua cidade não tem esse profissional, eu te convido a entrar no nosso curso online, que é totalmente gratuito, que eu te ensino todo o passo a passo das técnicas, desde iniciante até mais avançado. Se você também quiser, na sua cidade você não tem condições ou de ir até um profissional, ou não tem profissionais que entendam
melhor sobre esses tipos de dores no pé que é ao patinar, você pode entrar no grupo do Telegram, a gente pode bater um papo, eu posso tirar suas dúvidas. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. E eu convido vocês, né, a participarem da nossa comunidade lá, que cada vez mais cresce, que é o grupo do Telegram, pra gente bater um papo sobre patins, patinação. E se quiser também tirar mais dúvidas sobre dores no pé, você pode mandar lá ou deixa aqui nos comentários. O próximo vídeo eu vou falar sobre alguns exercícios para aliviar as tensões no pé, para melhorar essas dores, tá? E eu te vejo até lá.